Bênção, abre a sua Bíblia comigo em Tiago, estamos estudando a carta de Tiago e hoje o assunto é importantíssimo, como sempre, né? Tiago tem surpreendido. Tiago capítulo 3, versículo de 1 a 12, tema de hoje, reveja suas palavras. De manhã eu falei isso no culto das 9, tinha uma irmã aqui que jogou o chapéu para o alto, saiu no mistério. Vou repetir. Revejam as suas palavras. Amém? Se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia e diga comigo: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei. Amém, amém. Tiago capítulo 3, versículo de 1 a 12, é um texto incrível, incrível. Diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, o que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Tenha agora, Senhor, total liberdade sobre nós. Nós, Senhor, pedimos que o Senhor trate conosco, ministre na nossa vida. Seja um tempo, Senhor, de receber direção, orientação, renovo da Tua parte, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sempre é bom de tempos em tempos a gente se lembrar um pouco sobre aquilo que a gente já sabe. E todo mundo já sabe da importância da língua. Se você não sabe, você conhece a Bíblia tem vários textos falando sobre como a gente deve tomar cuidado com as nossas palavras, com aquilo que nós falamos, com o jeito que nós usamos as nossas palavras. E isso é tão forte que, se você olhar para você mesmo, para a sua própria vida, quem nunca aqui ficou chateado, nunca ficou triste ou magoado, por se deparar com pessoas que falaram coisas duras a você, rotularam você e entristeceram você. Tem mágoas que a gente carrega a vida inteira porque recebeu uma palavra de um tio, de um parente, de um primo, de um amigo, e que aquilo entra no seu coração. Eu me lembro, nós estávamos um dia num retiro aqui da igreja com alguns jovens, e um jovem de 35 anos mais ou menos, ele se levantou e eu estava pregando sobre rótulos, falando sobre esses rótulos que são colocados na nossa vida, esses títulos que nos dão, pejorativos, que nos ofendem. E então ele levantou no meio daquele grupo, ele é um cara simpático, ele é um cara descolado, ele é um cara alegre, e de repente ele começou a chorar e disse: hoje eu quero confessar um rótulo que colocaram na minha vida e disseram para mim que eu sou um fracasso.
E ele carregou isso a vida inteira, sem contar para ninguém. Por trás daquele sorriso, daquela alegria toda, tinha alguém que dizia para ele mesmo, porque ouviu essa palavra, porque recebeu essa palavra, dizendo: eu sou um fracasso. E aquilo ficava na cabeça dele, dizendo que era um fracasso. Naquele dia Deus fez ele contar isso para nós, porque Deus queria curá-lo. Mas isso me ensina também a força, o impacto da palavra. Algumas pessoas não sofreram violência física, mas sofreram violência verbal. Algumas pessoas não sofreram abusos físicos, mas sofreram abusos verbais. Coisas que foram ditas tão fortes, tão pesadas, que carregam dentro de si a palavra. E a Bíblia vai dizer para nós que é importante como a gente usa as nossas palavras, quando a gente usa a nossa boca, aquilo que sai dela, tanto para abençoar, quanto também para produzir vida, quanto também para produzir morte. Por isso que a Bíblia fala em Provérbios: a vida e a morte estão no poder das palavras. As palavras são muito fortes, e a gente sabe disso. Embora a gente saiba tudo isso, é uma coisa que eu já preguei tantas vezes, você já leu tantas vezes. De tempos em tempos o Espírito Santo precisa vir e nos lembrar sobre isso, porque quem aqui já dominou a palavra? Quem pode dizer que só sai coisas boas da sua vida, que você é um cara 100%, que você só tem gratidão, não existe nenhuma murmuração nos seus lábios, que você é esse homem perfeito que a Bíblia está dizendo, aquele que domina a sua língua é perfeito. Eu gostaria de ser perfeito, mas não sou. E a igreja, às vezes, se torna um ambiente perigoso para as palavras. Não? Porque se você for pensar, Tiago está escrevendo para a igreja. Ele está escrevendo para uma igreja que se perdeu no uso das palavras. No primeiro capítulo ele já fala sobre isso, sobre a ira, sobre as suas palavras. Já no capítulo 3 ele é mais declarado, ele vai falar: olha, toma cuidado com aquilo que vocês falam, olha, o que vocês estão fazendo. E eu aprendi que a gente precisa pensar um pouco nisso. Algumas pessoas gostam de falar comigo assim: ah, pastor, o senhor fala de um jeito que é muito motivacional, o senhor quer motivar. E eu vou dizer para você que eu não era muito assim, não. O meu ministério no começo, eu era bem duro, eu gostava de bater, tinha que subir no púlpito e bater. Até um dia que Deus começou a falar comigo, e tem gente que acha assim, que se não tiver uma sessão de espancamento na palavra, não teve palavra. Né? Aquela sessão de você não presta, não muda e tal. E eu vou explicar para vocês por que isso mudou na minha cabeça, e você vai ver no texto isso comigo. Nós vamos fazer uma exegese do texto, você vai ver com a importância dessa mudança que Deus fez na minha vida. Eu vi uma história uma vez, que me disseram que é verdadeira, de uma violinista, que ela era a primeira violinista de uma grande orquestra, e ela tocava muito bem. Orquestra famosa, uma orquestra americana muito famosa, e ela já era a primeira violinista. Você sabe que numa orquestra tem o segundo violinista, o primeiro, isso é uma espécie de uma cadeia de crescimento, né? O terceiro violino, o segundo violino, o primeiro violino, e ela já era a primeira violina que faz os solos, né? E ela já era fantástica. E o maestro se apaixonou por ela, e o maestro também era um cara incrível, sabia muito sobre todo tipo de orquestra, ele era um gênio da música, e eles casaram. E o que você imagina quando vai surgir um casamento entre a primeira violinista e um cara fantástico, um maestro incrível? Você imagina que aquilo vai ser uma explosão de crescimento, né, de mudança, vai produzir muito na vida dela, porque agora ela é casada com o maestro. Mas na verdade o que aconteceu é que aquele maestro, à medida que ele era crítico com a sua orquestra e exigente, e falava palavras muito duras com seus músicos, do tipo: você é medíocre, você não consegue fazer isso direito, você ainda não sabe fazer, ele trouxe isso para dentro de casa. E ele começou então a falar desse jeito com a sua esposa, quando ela estava ensaiando o violino. E ela começava a tocar e tentar fazer essa preparação para a orquestra, e ele era o maestro, ele estava escutando, ele saía do quarto e falava: você não aprendeu, ainda você não sabe fazer isso, você é muito limitada, e palavras muito duras saíam da boca dele: você é medíocre, você não consegue terminar esse solo com a emoção. E eu vou lembrar você, ela já era a primeira violinista, ele conheceu ela tocando numa orquestra fantástica. Mas à medida que ele falava essas palavras, ao invés dela evoluir, crescer e ser desafiada a melhorar, ela piorava. Ela tinha mais insegurança, mais medo.
mais receio de tocar, mais dificuldade. Até que chegou uma hora que ela não aguentou mais tanta crítica, tantas palavras, tanto receio, tanto medo, que ela fechou o violino e saiu da orquestra e decidiu não tocar mais. Mas como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo, e a nossa vida vai na direção das nossas palavras. Pouco tempo depois, eles não conseguiam mais viver juntos e tiveram que se separar. Um abismo chama outro abismo. Então ela nunca mais tocou violino, ela nunca mais participou de uma orquestra, ela não tinha mais coragem de tocar, mas ela começou a se relacionar com uma pessoa, e um dia esse namorado foi na casa dela e viu a caixa do violino, o estojo do violino fechado. E disse para ela assim: bom, você toca violino? Eu não sabia disso, toca para mim. Ela disse: não, eu toquei violino uma época, mas hoje eu não toco mais. Muito tempo depois, ele insistindo: eu quero que você toque, você precisa tocar, eu quero ver como você tocava, toca uma música para mim. Então ela cansou de tanta insistência e meio contrariada, pegou o violino e ela começou a tocar. E à medida que ela tocava, as lágrimas dos olhos do namorado começaram a correr. E ele começou a chorar e ficar emocionado. E disse para ela: eu nunca vi uma pessoa tocar como você. Você precisa se apresentar para o mundo. Você é incrível. As pessoas têm que ouvir a sua música. E aquelas palavras começaram a encorajá-la e ela voltou a tocar. E ela começou a ter coragem de ensaiar. Até um dia que ela resolveu realmente se apresentar. E ela começou a tocar para milhares de pessoas, da maneira como ela sempre tocou. O que essa história me ensinou? Que às vezes as nossas palavras podem produzir vida e podem produzir morte. E às vezes a gente não percebe, querido, que nós estamos gerando isso. E para a gente fazer uma exegese do texto que nós vamos estudar hoje, o texto de Tiago, Tiago vai usar 6 ilustrações sobre o poder das nossas palavras. 6 ilustrações que vão dizer a força das nossas palavras. E eu quero ministrar essas 6 ilustrações para você. A primeira delas, eu vou repetir as 6, porque se você esquecer tudo que eu pregar, você vai lembrar das ilustrações de Tiago. Tiago vai dizer o seguinte: a língua é como o freio, o leme, o fogo, o animal venenoso, a fonte de água e uma figueira. Vamos dizer juntos? A língua é como leme, freio, fogo, animal venenoso, fonte e figueira. Ele vai usar essas 6 ilustrações para mostrar para nós o impacto que a nossa língua pode causar. E embora a gente já saiba de tudo isso, a gente precisa às vezes se lembrar do que nós estamos fazendo com a nossa língua. Mas antes dele usar as 6 ilustrações, ele vai falar no primeiro versículo algo que precisa abrir espaço, precisa abrir lugar, para que a gente possa ouvir o que Deus tem para dizer. Olha o que ele diz no primeiro versículo: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós que os ensinamos seremos julgados com maior rigor. Quando você olha esse versículo, parece que Tiago está dizendo assim: olha, não queira crescer, não queira aprender mais a palavra, não queira ser um mestre, porque isso vai ser ruim para você, você vai ser julgado. Mas eu não creio que é isso que Tiago quer dizer. O que Tiago quer dizer é que não queira vocês serem muitos mestres, é porque quando você tem uma reunião de gente que todo mundo é mestre, o que acontece? Ninguém aprende nada. Quando você está reunido com um grupo de pessoas que todo mundo quer ensinar ao mesmo tempo, ninguém vai aprender. Porque você está ouvindo eu falar e você já está pensando no que você vai responder. Porque a gente está ministrando algo, mas não tem espaço para você crescer. Então uma das coisas que eu aprendi, por que algumas pessoas não crescem? Porque elas já sabem demais. Você sabe tanto que você não consegue crescer. Você já sabe tanto sobre a língua, sabe tanto sobre a palavra, que você não tem espaço para crescer. Você já sabe tanto sobre a sua esposa, que você não tem nenhuma curiosidade para conhecer mais nada sobre ela. Você sabe tanto dos seus filhos, que você não tem curiosidade para conhecer seus filhos. Porque você passa na sua cabeça que você já sabe tudo, que você já conhece tudo, que você tem muita experiência. E isso, na verdade, essa arrogância de ser um mestre de todas as coisas, de todas as informações, acaba impedindo a gente de receber uma revelação nova, de receber algo novo do que Deus quer falar para nós.
Por mais que você seja casado com a sua esposa há 30 anos, como eu sou, eu lhe garanto que tem coisas que eu não conheço da Lupe. Tem coisas que a cada ano eu vou descobrindo, e para eu descobrir eu preciso estar curioso, preciso saber o que ela tem para me falar agora, o que ela está passando nesse dia. E às vezes a gente está na igreja, a gente está nesse ambiente, e Deus quer falar conosco, Deus tem uma palavra poderosa, Deus tem algo para ministrar na nossa vida, mas a gente sabe tanto sobre esses assuntos que a gente não consegue receber o maná de hoje. E Deus quer derramar o maná hoje sobre sua vida. Deus quer derramar algo novo sobre você. Por mais que você saiba teologia, por mais que você tenha lido milhares de livros, sempre tem uma revelação nova para nós. Mas quando eu me coloco numa posição de saber tudo, sabe aquele sabichão, sabe tudo, ele conhece tudo, você não consegue crescer, você não consegue aprender nada. Vou dar um exemplo para você. Você contrata uma pessoa nova no seu trabalho, e você sabe que ela é um pouco inexperiente, ela pode até ser formada na carreira, é uma assistente de advogada, é um assistente de contador, e você é o líder daquele departamento, e você sabe que você precisa ensinar, mas quando você chega do lado dessa pessoa e vai ensinar, ela diz para você, eu já sei. Já lembrou de alguém, não lembrou? Lembrou de alguém? Lembrou de alguém? Lembrou de alguém? Todo mundo aqui já lembrou de alguém, vamos ser sinceros. Você vai ensiná-la, você vai fazer, não, vem aqui, vou te mostrar como é que faz. Ah, eu já sei. A partir desse momento, seja transparente comigo. O que vai acontecer? Eu vou dizer o que vai acontecer. Você vai parar de ensinar. E por que você vai parar de ensinar? Porque se ele já sabe, mas você sabe que ele não sabe. E ele não sabe que ele não sabe. Aí que está o problema. Então, ele quer ser um mestre, e você que é um mestre, não consegue ensiná-lo, porque ele não sabe que não sabe. Parece até uma redundância, né? Mas é isso mesmo, ele não sabe que não sabe. E ele não tem espaço, entende? Ele não tem crescimento, ele não tem abertura para descobrir que não sabe. E é por isso que ele vai parar de crescer, porque você vai chegar para ele e vai falar assim, bom, se você já sabe, e aí ele vai fazer uma série de coisas erradas, vai te dar um monte de problema, e você vai corrigi-lo de novo, e você vai ter esperança na sua vida, que ele vai entender que ele não sabe, mas quando você vai corrigir de novo, ele vai falar, não, mas eu já sei. E é por isso que ele não cresce. Então nós temos que de tempo em tempos, amolecer o nosso coração, sabe, ser o último a falar na mesa. Você não precisa ter todas as respostas. Ouvir outras opiniões, ter outra experiência, entender outras coisas que são diferentes do que você pensa, para você crescer. E tem muita gente, querido, que ele tem que ser o que mais fala na mesa, o que mais dá opinião, o que sempre tem uma resposta. Eu vou ser sincero, eu não tenho resposta de tudo. Se eu não tiver espaço para aprender coisas novas, a minha vida vai parar. Se eu já sei tudo, se eu pego um livro sobre um tema e vou ler, porque nem hoje nós estamos estudando sobre as palavras, a língua, e eu já sei tudo, porque eu já li vários livros, como que eu vou ter uma revelação nova? Eu vou pegar meus velhos sermãos e vou trazer para você uma comida requentada, ao invés de eu buscar o maná que Deus tem para hoje. Deus tem um maná para hoje, e Ele vai falar com você, e você precisa criar espaço, você precisa sentar e ouvir o que sua esposa tem para dizer, mas eu já sei tudo o que ela vai falar, não sabe, porque a cada 7 anos a tua esposa é outra esposa, é a mesma, mas é outra, a vida dela mudou, a fase mudou, mas eu já sei tudo o que ele vai falar, não sabe, ele tem coisas que ele quer falar, que ele nunca conseguiu falar, e você precisa abrir espaço para aprender. É isso que o Tiago está dizendo, olha, se vocês são mestres, todos mestres, vocês vão ser julgados por isso, e vão ser julgados por coisas que vocês nem sabem que estão fazendo errado. Então aí ele passa a mostrar para nós as dimensões dessas palavras, e é por isso que ele vai usar essas alegorias. E a primeira das alegorias que ele usa é o freio e o leme. Alguém aqui já andou de cavalo? Todo mundo já andou de cavalo?
Todo mundo sabe que se você senta lá, pega a rédea nas mãos, se você puxar lá para o lado esquerdo, o cavalo vai virar para o lado esquerdo. Se você puxar para o lado direito, ele vai virar para o lado direito. Se você puxar para trás, ele para, não é isso? E se você puxar muito para trás, ele empina, não é verdade? Todo mundo sabe. E é isso que ele está usando como ilustração. E por que ele está falando do freio? Ele está falando do freio porque as rédeas do cavalo dão direção para ele. E o segundo exemplo que ele vai dar tem a ver com direção também. Ele vai dizer que o leme do navio, ele é uma peça tão pequena, pensa num desses navios que nós temos aí, que fazem viagens, esses cruzeiros enormes, de 11 andares, 12 andares, é uma coisa maluca isso, né? Você não consegue imaginar que você está dentro de um prédio, no meio da água, e ele está flutuando, e ele tem 11 andares, 12 andares, de altura, de andares mesmo, como se fosse um prédio, uma dimensão de 100 metros por 11 andares. E aí você pensa, quanto que pesa isso aqui? Isso aqui pesa mais de 220 mil toneladas. Pensou que loucura? E o que dirige isso? O que dirige esse negócio? O que faz esse negócio ir para a esquerda e para a direita? Essa monstruosidade de construção humana. Sabe o que é? A mesma coisa que dirigia os navios do tempo de Tiago, o leme, que é tão pequeno, e quando ele vira para um lado, o navio vai para o lado, quando ele vira para o outro, o navio vai para o outro, igual as rédeas. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as suas palavras te dão direção. Aquilo que está saindo da tua boca está dando direção para a tua vida. Aquilo que você está dizendo para você e para os outros está dando direção para a tua vida. E como isso é poderoso para nós, quando a gente começa a pensar que as nossas palavras estão dando direção para a nossa vida, que elas estão guiando. Porque uma das coisas que ele vai dizer, é que eu acho isso lindo, quando a gente lê rapidamente, a gente percebe o seguinte: um pequeno leme, muito pequeno, ele vai dirigir o navio, mas ele diz, conforme a vontade do piloto. Quem é o piloto? Quem é o piloto da nossa vida? Jesus, é Ele que é o piloto. Então as nossas palavras têm que receber direção de Jesus. É Ele quem é o piloto da nossa vida. Mas primeiro eu preciso entender que as minhas palavras estão dando direção para a minha vida. Será que as minhas palavras estão dando direção para a minha vida? Será que elas estão dando direção para a minha vida? E se elas estão dando direção, se eu ouço as minhas palavras, para onde eu estou indo? Aí eu usei 2 exemplos para explicar isso para você. Primeiro, da violinista. As palavras que ela recebeu, embora não vieram dela, entraram na mente dela, fizeram morada e deram direção para a vida dela, ao ponto dela entender que ela era uma violinista medíocre e que ela deveria abandonar a carreira dela. Porque as palavras te dão direção. Da mesma forma, aquele jovem que eu falei para vocês, que no acampamento recebeu durante tantos anos palavras de que ele era um fracasso, começaram a dar direção para a vida dele. Eu não posso fazer isso porque eu sou um fracasso. Não só as palavras que você diz a você, mas as palavras que você aceita que pessoas digam a você, que pessoas falem para você. E essas palavras estão dando direção para a nossa vida. Então, se você for pensar, para onde está indo a tua vida hoje? Quais as palavras que saem da tua boca? Quais as mensagens que você diz para você mesmo? E aí você começa a entender que tem 2 maneiras de você pensar sobre isso. Uma maneira que eu não gosto muito, mas eu não sei tudo, mas eu não gosto muito, é uma maneira meio mística, né? Eu ficar dizendo assim, tudo que eu disser da minha boca vai acontecer, e eu vou comprar um carro, como se o carro fosse se materializar agora. Eu não acredito muito assim. O que eu acredito é que quando você diz, eu quero comprar um carro, eu vou prosperar na minha vida, sua mente, seus pensamentos, os seus olhos vão na direção daquilo que você está dizendo que quer. E agora você vai começar a procurar estratégias, vai começar a surgir ideias, vai começar a surgir pensamentos. Eu posso ficar dizendo assim, Deus me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro, e não vai cair um carro.
espero, não passa ninguém, um avião aqui passando, né? Aqui, né? O que eu acredito é que quando eu começo a falar, Senhor, eu quero viver isso, eu quero ter uma experiência nova, eu quero viver algo novo com o Senhor, Deus vai colocando os teus olhos, vai mostrando para você situações, direções, e você começa a ir na direção das tuas palavras, sua mente começa a ficar procurando aquilo que você está dizendo, Deus, onde que está essa oportunidade, aonde está esse momento que eu posso viver, então você começa a viver aquilo, por isso que eu gosto de falar muito aqui na igreja, agora você vai entender porque eu faço isso, de 1.000 a 10.000, preciso falar mais, em 10 anos, porque quando eu estou falando isso, não é que isso vai acontecer de forma mística, mas vai acontecer que as pessoas do 2K vão entender porque que elas estão no 2K, os líderes de liga vão entender porque nós estamos na liderança das ligas, e a nossa vida vai na direção. Agora, tem uma cientista que eu gosto muito, se você nunca leu um livro dela, tem muitos livros, mas o que eu mais gosto, pelo menos dos que eu li, né? Não li muito, todos, né? Mas o que eu mais gosto ela é uma neurocientista que dá aula em Harvard. Ela é considerada uma sumidade e é uma cristã. Chama Carolina Leaf. Alguém já leu um livro de Carolina Leaf? Carolina Leaf é fantástica. Ela tem um livro chamado Ative o Seu Cérebro. E ela fez uma pesquisa, esse é o que eu mais gosto, tem vários, né? Mas tem uma pesquisa que ela fez que me deixou assim muito, muito pensativo, né? E ela usa também textos bíblicos para comprovar essa pesquisa. Ela fez uma pesquisa científica, mas usou também a palavra para comprovar. E ela diz que quando você começa a dizer palavras para você de destruição, de tristeza, de dor, você ativa na sua mente genes que estavam adormecidos. Geneticamente falando, nós temos genes adormecidos, genes que são aquilo que nós falamos que são enfermidades hereditárias, e eles estão adormecidos, você não nasceu com elas, elas vão se manifestar, em nome de Jesus não vão, né, mas ao longo da vida se manifestam, por causa dos genes. E ela fez uma pesquisa e ela percebeu que quando você começa a dizer algumas palavras de morte para você, você está ativando esses genes adormecidos. Eu acho isso muito interessante, porque a Bíblia já diz que as suas palavras vão dar direção para a tua vida. Jó disse, aquilo que eu temia, isso me sucedeu. Porque ele temia, porque ele pensava nisso. E a gente precisa começar a pensar nas coisas boas que Deus quer trazer para a nossa vida. É por isso que eu acredito muito que quando a gente está reunido aqui, ao invés da gente ficar falando coisas que precisam ser corrigidas, a gente precisa falar das coisas que nós estamos vivendo na parte de Deus. Aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Porque a tua vida está indo na direção das suas palavras. Então a pergunta que você precisa fazer para você mesmo é: se a minha vida vai na direção, se a minha língua é o meu leme, se a minha língua é o meu freio, para onde está indo a minha vida? Você acorda de manhã já dizendo para você mesmo que você está cansado. Você vem à igreja hoje e fala, meu Deus, hoje é domingo, tem que ir na igreja. Ao invés de dizer, Senhor, obrigado, hoje é domingo, eu vou ouvir sua palavra. Consegue perceber? Ao invés de você chegar no seu trabalho, que foi o emprego que Deus te deu, você fala, ai meu Deus, não aguento mais esse lugar. E cada dia você não aguenta mais esse lugar. E você é o maestro da sua vida, que está criticando você mesmo. E você também é a violinista da sua vida. Consegue? Você é o maestro e é o violinista. Você está trabalhando ali, mas está se criticando. E você não consegue produzir nada naquele lugar. Eu vou na igreja. E é por isso que eu acredito muito nisso que eu vou dizer para vocês. Pensa comigo agora. Por isso que nós vivemos uma sociedade que nos informa, mas nos deforma. À medida que ela nos informa, ela nos deforma. Você nunca vai ouvir nada de bom a respeito da igreja no jornal. Nunca. Não importa quantas pessoas nós alimentamos na pandemia. Você sabe que na pandemia a Prefeitura de São Paulo pediu para as igrejas serem a distribuição das cestas básicas. E a Quírios foi uma distribuição de cesta básica aqui na Lapa. E nós distribuímos milhares de cestas para a sociedade, mas você não vai ver um artigo disso no jornal. O que você vai ver é que as igrejas roubaram, as igrejas fizeram isso. Por quê? Porque à medida que você ouve, você recebe isso na sua mente, as palavras que você está recebendo estão lhe dando uma direção. Aí um dia você vem à igreja.
Você nunca vai ouvir uma coisa boa de um pastor no jornal. Vou dar um exemplo para ser bem claro. Se um espírita mata alguém, vai estar dizendo assim: mulher assassina o marido. Mas se um crente mata alguém, evangélico assassina o marido. Por quê? Vende mais, dá mais clickbaits, dá mais dinheiro, tudo bem. Mas mais do que isso, dá direção. E aí quando você chega numa igreja, você olha para mim, e a referência que você tem não é o que Deus está fazendo no nosso meio, mas é o que você escutou e você leu. E a primeira pessoa da igreja que fizer alguma coisa com você, sabe o que você vai dizer? É verdade. Mas não é verdade, mas isso foi colocado na sua cabeça, foi colocado na sua mente. Porque a informação que nós recebemos, que vem com palavra, está dando direção. Elas estão nos informando o tempo todo. E nos desinformando o tempo todo. Porque chega uma hora que você não sabe mais o que é verdade. Eu não sei mais o que é verdade. Às vezes, a Lupe me mostra uns textos assim, uns vídeos, eu falo, não posta isso aí, porque tem que pesquisar para saber se é verdade. Porque a gente não sabe mais. Mas por que é feito isso? Porque as palavras estão dando direção para a tua vida. Você não sabe o que vai acontecer uma desgraça o ano que vem. Sabe o que você faz? Você começa a ficar preocupado, e aquilo que você tinha que investir, você não investe, aquilo que você queria comprar, você não compra, e você para toda uma economia com palavras. Toda uma economia com palavras. Há poder nas nossas palavras, olha o poder das palavras. Você cria. E aí, quando você entende que as palavras dão direção, você vai entender o que Tiago quer dizer nos 2 próximos exemplos. Quais são os 2 próximos exemplos dele? Fogo e veneno. Fogo e veneno. Alguém já passou aqui numa estrada e viu aquela queimada da estrada? E de um lado tem uma plantação linda e do outro lado está tudo queimado e tudo destruído. O que Tiago está pensando quando ele está dizendo isso para nós? Ele fala assim, a língua, ela é como um fogo. Uma pequena palavra entra no seu coração e ela incendeia um relacionamento. Ela queima uma plantação. Ela destrói uma experiência. Ela destrói algo que Deus queria construir naquela vida. Ela tira o fruto. Ela acaba com a produção. Ela destrói aquilo que vai acontecer. Ela envenena o teu corpo, como um animal que tem veneno peçonhento. Quando você recebe aquele veneno, por mais que você diga que você é neutro, não, esse veneno não me faz mal, eu sou neutro. Olha, Deus da sua palavra diz que eu vou pisar nas cobras, nos escorpiões. Mas você sabe que o veneno começa a lutar dentro de você, e você começa a pensar todo tipo de coisas que não deveriam ser pensadas, todo tipo de desconfiança, e aí você vai entender o que ele está pensando com o veneno, ou como fogo, é a quantidade de pecados que a gente pode cometer com a palavra. Vamos pensar em alguns pecados que a gente pode cometer com a palavra, vocês me ajudam? Bom, eu vou começar com um que eu acho que a gente não dá muita bola, mas incendeia: fofoca. Fofoca bota fogo, meu irmão. Coloca uma fofoca na tua família, destrói a família. Antes de alguém perguntar se é verdade, já estão falando mal de você, já estão te dando a pena e a condenação. E vamos dizer para você, não, vamos reunir todo mundo aqui, porque fofoca funciona assim. Mas não existe só fofoca. Calúnia, mentira. Calúnia e mentira estão perto, mas são diferentes. Tem aquela pessoa que calunia o outro, e tem aquela pessoa que é mentiroso, padrão, né? Tudo que você fala para ele conta uma história e tal, engana. O engano vem pela palavra, nós enganamos as pessoas pela palavra, começamos a dizer coisas, e essas coisas vão incendiando a nossa vida. Murmuração, a Bíblia diz que quem murmura vai ser levado à apostasia. O ato assim como a gratidão leva à presença de Deus, a murmuração se afasta você de Deus. E nós começamos a achar que isso é normal. Eu não sei se você já viveu uma experiência assim, mas eu luto um pouco com isso. Eu acho que alguém deve lutar também, porque não deve ser só eu, não é possível. Looping, pensamentos recorrentes acelerados. Alguém tem isso? Esses loopings de pensamento? Vou dar um exemplo. Você está lá e alguém fala para você, não, porque a fulana falou isso. Não, ela não pode ter falado isso. Não é possível que ela falou isso. Não, eu vou falar. Eu vou nesse lugar, mas se ele estiver lá... Percebe? Aquela palavra que você recebeu, incendiou seu pensamento, gerou um looping na sua mente, e agora você não consegue parar de pensar nisso. Você não consegue pensar em nada bom.
Você não consegue pensar em nada que Deus pode fazer nessa situação. Você só consegue pensar que se você for naquela festa, se você for na reunião da sua família, e ela estiver lá, ninguém te segura. Eu não me garanto o que eu vou fazer. E cada palavra que você diz, mais incendiado de ódio, de ira, de desejo de vingança, sua mente vai ficando. Então a Bíblia está dizendo para nós que se a gente não cuidar das nossas palavras, nós vamos começar a incendiar. E pessoas vão começar a ser incendiadas. E às vezes você não percebe isso. Quantas vezes, eu gostaria muito de ensinar isso hoje. Quantas vezes eu vejo Deus trabalhando numa família, Deus trabalhando numa casa, Deus trabalhando em alguém. E essa família começa então a contar piadas sobre os líderes da igreja ou sobre os seus irmãos. E você acha que isso é tranquilo, porque você talvez tenha uma certa maturidade para entender a diferença de uma coisa ou outra, mas aquela pessoa que recebe aquela piada, ou aquela pessoa que escuta aquela história, ela fica tão incendiada que ela não consegue receber mais da igreja, não consegue receber mais dos seus líderes, porque aquilo, eu sei que você está dizendo, não, mas eu sou neutro, ninguém é neutro. Uma vez chegaram para mim de um pastor aqui da cidade e falaram dessa maneira comigo: você conhece o pastor fulano de tal? Eu falei, conheço. Nem te conto. Eu disse, o que você não me conta? Ele disse, não vou te contar nada, mas eu só vou dizer uma coisa assim, se eu fosse você, tome cuidado. Um dia aquele pastor veio pregar, é um grande pregador, veio pregar aqui na Quírios. Enquanto ele pregava, eu ficava pensando, Senhor, o que eu tenho que tomar cuidado? O que esse cara vai fazer? Porque a calúnia trabalha assim. Eu nunca vi ele fazer nada de errado, eu não conheço tão bem, mas pregou muito bem, foi um abençoador na igreja, mas o tempo todo eu fiquei esperando a picada da cobra. Eu falei, a hora que ele ia me dar uma mordida. E aí no final, sabe o que eu tinha que fazer? Pedir perdão. Porque eu não recebi nada. Eu não sei o que ele pregou. Eu só sei que a igreja gostou, foi bênção, e minha esposa falou que foi uma bênção, então está tudo certo. O que eu só ficava pensando, tome cuidado. E às vezes a gente não percebe que nós vamos criando esse ambiente. E aí, se você quiser saber se você está sendo envenenado, me ajude a completar algumas metáforas. As metáforas são poderosas. Metáforas são poderosas. Teu casamento é maravilhoso, uma bênção, uma prisão. Sua esposa é o quê? Linda, a onça, a polícia. Toca o telefone e fala assim, a polícia está ligando. Toca o telefone, a dona da pensão. O que é a dona da pensão? Vamos pensar. Para mim, a dona da pensão é aquela mulher que quando você chega já está cobrança na porta. Já pagou? Eu não quero ser a dona da pensão. No primeiro culto eu perguntei, a esposa é? E uma irmã gritou, a onça! Eu falei, e o marido é o osso. Esse tipo de palavra que nós usamos, eles vão criando, mostrando os nossos sentimentos. Igreja é o que é? Pastor o que é? Ladrão. Você precisa entender que isso é um jeito de criar uma barreira, para impedir que eu possa ensinar, para impedir que eu possa ajudar alguém. Porque quando você vai ajudar alguém que fica olhando para você e fala assim, que hora que ele vai me pedir o dízimo? Percebe? Eu não sei se isso está fazendo sentido para alguém, mas como seria a sua família se você melhorasse um pouco as suas palavras? Como que seria o clima na tua casa se você mudasse um pouco o teu jeito de falar? E é por isso que eu disse lá no começo, que eu, quando comecei a pregar, eu cobrava muito e brigava muito, porque o brasileiro, ele tem um problema sério com isso, cultural. Nós acreditamos que se nós criticarmos muito, o problema vai se resolver. Então nós criticamos muito, nós criticamos o time de futebol. Nunca é o outro time que jogou melhor, é o seu time que não jogou direito. E aí você critica o seu time, acreditando que se você criticar, o jogador vai jogar melhor. E à medida como você critica, ele joga pior. A verdade é que ninguém abandona pecado por ser criticado. A gente abandona pecado quando a gente começa a entender que é a graça de Deus que habita dentro de nós. E é a força do Espírito Santo que nos faz mudar.
Então, quanto mais você diz, olha, você vai para o inferno, mais a pessoa abandona. Quem que foi criado aqui num ambiente de crítica entende bem o que eu estou dizendo. Quanto mais você era criticado na sua casa, menos você queria falar com Deus, menos você queria estar perto de Deus, menos você queria estar na sua casa, você não queria ir para casa. E por que você não queria ir para casa? Porque você sabia que ia ser criticado. Eu fui criado num ambiente misto. Eu tinha muitos elogios e muitas críticas, mas eu fui criado num ambiente em casa mais de crítica, críticas duras, críticas pesadas. E essas críticas me chegaram a me levar numa depressão, porque não importava o quanto eu fazia, mais eu me sentia incompetente, incapaz. Eu me lembro uma vez que eu cheguei em casa e eu gostava desde criança fazer muitas ginásticas, esporte e tudo mais, e ganhei muitas medalhas quando era criança, muitas medalhas. Sempre gostei de fazer judô, basquete, vôlei, tinha medalha de futebol, de vôlei, de basquete, e também de concursos bíblicos, amava fazer concursos bíblicos. Onde tinha um concurso bíblico na minha igreja, eu ia lá para ganhar medalha no concurso bíblico. E aí eu peguei uma madeira, preguei uns preguinhos e fui pendurando as minhas medalhas. Tinha muitas medalhas. Era 13, 14 anos de idade. E aí, minha mãe entra no meu quarto e fala assim, poxa, todas essas medalhas. Na sua idade, seu irmão Pascoal tinha muito mais. E eu falei, não quero mais ganhar medalha. Passou algum tempo assim, meu irmão foi em casa, e ele entrou no quarto, olhou e falou, nossa, Cláudio, todas essas medalhas que você ganhou, eu falei, nossa, bastante, né? Falei, mas a mamãe falou que você tem muito mais, cadê as suas? Ele falou assim, eu só ganhei uma na minha vida. Eu só tenho uma. Percebe? A força que esse ambiente vai causando na nossa vida. A força que isso está destruindo. Por isso eu vou dar uma dica para as mulheres. Mulheres, quando vocês fizerem a comida, ela não estiver boa, você não gostar da sua comida que você fez, calem a boca. Esse negócio de falar assim, eu acho que está muito salgada, acho que não ficou bom. Nós homens vamos pegar o primeiro garfo assim. Para depois dizer, nossa, não está tão ruim assim. E aí você vai dizer, não está tão ruim? Quer dizer que então já foi pior? E um abismo chama, e de repente, sua vida vai na direção das suas palavras. E daqui a pouco toda a casa está incendiada e envenenada, por causa daquilo que você começou. Então, ficou ruim? Fala assim, olha, está maravilhoso, come aí que você vai adorar. E aí o camarada vai comer e fala assim, nossa, está uma delícia. E você fala, graças a Deus, ele não sabe de nada, ele não sabe mesmo. Mas quantas vezes a gente começa uma pequena fagulha de murmuração, que vai destruir todas as nosso momento. Eu contei uma experiência para vocês algum tempo atrás, que eu estava lá, né, numa praia maravilhosa, linda, e sentado, e era um outro país, eu tenho essa cara de americano, eu me disfarçado de americano, a Lupe sentada do meu lado, e de repente sentou alguns brasileiros do nosso lado. E eles começaram a falar em português, achando que a gente não falava em português. Eu estava preparado para ele olhar para mim e falar assim, sorry, I don't speak Portuguese. Eu estava preparado. Eu não queria conversar com ninguém. Eu não queria falar com ninguém. E aquela mulher começou a falar. Mas o que me espantou é que a praia era linda. Pensa naquela areia branca, aquele mar do Caribe, sabe? Coisa linda. E eu chorando, olhando para o mar. Falei, Jesus, como o Senhor é bom. Tudo que o Senhor faz é perfeito. E me senta essa enviada do inimigo. Porque a Bíblia fala que a língua é incendiada pelo inferno. Está escrito no texto. E ela começou a reclamar. Hotel maravilhoso, comida maravilhosa. Ela começou a reclamar. Porque onde já se viu um hotel dessa categoria e o ralo do banheiro está estupido. Quem vai para lá para olhar ralo de banheiro? Não, você não entendeu. Quem está naquele lugar para olhar ralo? E ela falava, não, porque o ralo entupiu. Mas misericórdia, eu fui tomar banho e a água bateu no meu pé. Eu falei, Jesus, eu vou levantar e vou pôr a mão, vou falar, vai saindo de 10 em 10. Depois que ela falou mais de meia hora sobre o tal do ralo, e foi muita conversa, a Lupe olhou para mim, eu olhei para ela, então eu olhei para a moça e falei, como vai, tudo bem?
Ela, você fala português? Eu falei, falo português. Por que você não vai lá na recepção e troca o ralo? Ou vai para outro quarto? Ou muda de hotel? Mas deixa a gente em paz. E aí eu aprendi uma lição com aquela mulher. Eu sei porque Deus permitiu aquilo. Eu sei. Deus estava me ensinando como você pode estar diante de grandes bênçãos de Deus, mas ter o vício de murmurar. Deus queria me ensinar isso, o vício de murmurar. Como as pessoas têm vício de murmurar. Você está num lugar maravilhoso, é um jantar, mas uma palavra do teu marido, ele tentou, tá? Eu tenho até pena dele, ele tentou agradar, mas na hora ele vacilou. Ele falou uma coisa que te agradou, e não importa se era luz de vela, não importa se era um restaurante caro, não importa se ele pôs o melhor perfume dele, fechou o tempo. Fechou o tempo. E aquilo que era para ser uma experiência maravilhosa, vocês estão envenenados. Por isso que a Bíblia está dizendo que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Principalmente a gente que foi criado nesse ambiente crítico. Quem aqui foi criado no ambiente crítico aqui? Se você foi criado no ambiente crítico, você sabe o que eu estou dizendo. É difícil a gente se libertar disso. Só que isso não produziu nada na tua vida. Quanto mais eu era criticado, mais eu queria sair da igreja. Quanto mais as pessoas diziam, não, você não consegue, você não faz, mais eu queria deixar de orar. Porque eu falava, como é que Deus me vê? E é isso que Tiago vai dizer agora para nós, no final do texto. Ele vai nos mostrar que a nossa língua também pode ser poderosa para transformar e produzir vida. Olha o que ele diz aqui no final do texto, para a gente ler junto. Ele diz assim, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Isso é uma coisa que eu queria fazer um parênteses aqui. Eu acho que muito crente não acredita nesse texto. Porque o que eu vejo de crente que amaldiçoa, o que eu vejo de crente que pragueja, você vê crente amaldiçoando? Eu vejo crente amaldiçoando. Tem crente que fala para mim, não, isso não é nada não, eu estou brincando. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque a Bíblia está dizendo para nós, olha, isso não pode acontecer, porque da mesma boca procedem bênção e maldição. E a tua boca deve produzir o quê? Bênção. E ele vai explicar por que deve produzir bênção. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não, a tua vida é para ser água doce, não é para ser água amarga. Você não foi feito para ser estragado. Água amarga é estragada, não serve para nada, não serve para regar planta, não serve para produzir vida, não serve para beber. Você precisa produzir vida. E para produzir vida, você precisa usar sua boca para produzir vida, porque ela é fonte de vida. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou seja, você é de outra natureza. A sua natureza é abençoadora, a sua natureza é frutífera, a sua natureza é para transformação. Então você não pode produzir um outro tipo de espécie que não é da sua natureza. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E o que ele quer dizer para nós? Ele quer dizer assim, olha, essas palavras que saem da sua boca, elas podem produzir vida, porque a água quando passa, ela produz vida, a água é símbolo de vida. Toda vez que a gente começa a dizer palavras para produzir vida, ao invés de amaldiçoar, a vida começa a acontecer. E se você tem dúvida disso, algumas pessoas dizem para mim, então a gente não deve corrigir os nossos filhos. Claro que a gente deve corrigir, mas tem tantos pais que são tão críticos, seu filho lavou a louça, você não lavou direito, teu filho tentou te ajudar na cozinha, você não sabe passar pano, teu filho tentou falar uma palavra para você, misericórdia, na sua idade eu já fazia isso e aquilo outro. Ao invés da gente dizer palavras que vão dizer, sabe, obrigado por você ter me ajudado, não foi o pano que você queria, mas ele passou, não foi a louça que você achou que devia lavar, mas ele tentou. Então a Bíblia está dizendo, as suas palavras precisam ser palavras abençoadoras, precisam ser palavras que você vai dizer, olha, você é uma bênção na minha vida, você é tremendo, olha, eu sei que tem coisas que você não faz direito, mas eu sei que ainda tem coisas que você vai melhorar muito, mas eu vou dizer uma coisa para você, você já não é mais quem você era, você já começou um processo de transformação na tua vida, porque Deus habita dentro do seu coração, porque Deus já começou essa obra na tua vida, e Ele já está fazendo algo novo dentro de você, e a tua família, o teu casamento é uma família bendita no nome do Senhor, e a tua casa, querido, a tua casa
casa é próspera, porque tudo que você faz prospera. E é nessa hora que você começa a criar dentro de você um diálogo, que vai ser um autodiálogo, que vai começar a mudar a tua vida e vai transformar o teu ambiente. Você começa a dizer coisas para você que você precisa pregar para você. Eu sei, tem problemas na sua vida, tem lutas que você passa, tem coisas que estão entristecendo você, mas elas sempre vão existir. Então você começa a pregar para você. Eu gosto de pregar alguns textos da Bíblia para mim, que eu tenho alguns versículos para mim que são chaves. Você pode achar que eu sou chato, que eu repito muitas vezes, mas são chaves para mim. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Esse é o meu Deus. Meu Deus não abandona, meu Deus não deixa, meu Deus não deixa ninguém para trás. Ele nunca me deixará, Ele nunca me abandonará. Eu sei que eu tenho lutas na minha vida, mas eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. A minha boca vai ministrar milhões de bênçãos. Aleluia. É nessa hora que a sua boca é fonte. É quando você olha para os seus problemas e você começa a pregar para você mesmo e diz assim: tudo eu posso naquele que me fortalece. E quem me fortalece é o Espírito Santo que habita em mim, que intercede por mim, diz a palavra, com gemidos inexprimíveis. E para todas as promessas que estão contidas na Bíblia, já tem um sim de Jesus. Por isso, querido, eu sou como árvore plantada junto a ribeiro, que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham, e tudo quanto faz, prosperará. Pregue para você, pregue para você, pregue para a tua vida. Eu estou passando uma luta. Qual é a palavra que sai da sua boca? Eu nunca tive felicidade. Minha vida foi sempre um tormento. Não. Fui moço, hoje sou velho. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Mas você tem que entender que Deus não cumpriu a promessa dele. Talvez não cumpriu como você pensava, talvez não cumpriu como você imaginava, mas Ele nunca te deixará, nunca te abandonará. A palavra, querido, tem que ser fonte de bênção. Quando eu falo isso, algumas pessoas falam: não, mas a gente tem que corrigir. Claro, a gente tem que corrigir. Mas quem consegue viver num ambiente de cobrança? Quem consegue viver num ambiente o tempo todo com alguém apontando o dedo para você, dizendo assim: eu sei que você é medíocre? Ninguém consegue. Quem consegue avançar num ambiente dizendo, sabe, você não muda? Quem consegue mudar? Se ninguém acredita que você muda. Eu sei que nós não somos os mais perfeitos, não. Aliás, o texto diz: se você consegue controlar a sua boca, você é perfeito. Eu tenho muito que aprender. Muitas coisas da minha boca não deveria sair. Às vezes a gente faz uma piada e Deus toca no nosso coração que a gente não devia ter brincado. Já aconteceu com você isso? De você brincar a respeito do seu pai, ou a respeito de alguém que é uma autoridade na sua vida, e de repente o Espírito Santo te incomodar? E você fala: puxa, eu não devia ter falado isso. É porque Deus está ensinando você. Porque toda vez que você usa suas palavras para amaldiçoar, você perde a sua unção. Toda vez que a gente usa nossas palavras para caluniar, nós perdemos a nossa unção, nós perdemos a nossa autoridade. Toda vez que a gente usa nossas palavras para murmurar. Lembra do povo de Israel no deserto, quando murmurava? A quantidade de condenações que vinham na vida deles, porque eles estavam se separando de Deus por meio da murmuração. A gente perde a nossa unção. E Deus está dizendo para nós: olha, mas toda vez que você agradece, toda vez que você me honra com seus lábios, me elogia com seus lábios, a unção é derramada sobre sua vida. A unção é derramada. Por que algumas coisas não acontecem? Às vezes não acontecem porque a gente não tem espaço para aprender, porque a gente usa a nossa língua como fogo, porque a gente não tem rédea, não tem freio para cuidar do que a gente fala. E ao invés de ser abençoador, a gente brinca com maldição. Gente, olha, eu vou fundo nisso, que o Espírito Santo está me incomodando. Talvez isso não seja para ninguém que está aqui, mas eu sei que milhares de pessoas vão ver essa pregação. Quantos pais amaldiçoam seus filhos hoje? De brincadeira.
Você já viu isso? Pais amaldiçoando os filhos de brincadeira. E acham que isso está tudo bem. Você entende o que eu estou dizendo? Olhem para os seus filhos e põem apelidos pejorativos. Põem rótulos que diminuem. Chamam de burro. Chamam seus filhos de idiota. Eu me lembro de uma vizinha, onde eu morava, que ela acordava de manhã e aos berros com o filho. Você já deve ter visto isso também. E gritando com seus filhos todo tipo de nomes e palavrões que você pode imaginar. Abençoai, abençoai, mas não amaldiçoeis. Como pode sair de uma mesma fonte que os seus lábios, glória a Deus, e amaldiçoar alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus? É isso que Tiago está pregando, para uma igreja que é complicada nas palavras. Mas todos nós precisamos ouvir isso, porque quem aqui nunca perdeu uma unção por falar uma coisa que não deveria ter falado? Quem aqui nunca perdeu a autoridade e chegou em casa e Deus falou com ele assim, olha, você brincou com uma coisa muito séria para mim. E você fala, isso é brincadeira. E Deus fala para você, isso vai atrapalhar a tua vida. Eu me lembro de uma vez aqui na igreja, isso não aconteceu uma vez, aconteceu muitas vezes. De uma mãe orar ou pelo marido ou pelo filho, pela sua família. E de um determinado momento, algo começou a acontecer naquela casa. Algo começou a acontecer. O pai, o filho começaram a ser abençoados. Começaram a sentir a presença de Deus. Nunca tinham sentido a presença de Deus. Ela já tinha frequentado várias igrejas, mas nunca tinham sentido a presença de Deus. E de repente começaram a sentir a presença de Deus. Mas de repente o inimigo entra nas palavras. Ele usa a língua para incendiar. E ao invés daquela mãe ter sabedoria e começar a repelir a murmuração, a repelir as críticas, ela deixou entrar as críticas dentro de casa. Crítica da irmã, crítica do irmão, crítica do pastor, crítica do líder. E muitas vezes eu vi isso. Aquela criança não queria mais ir na igreja. O problema é da classinha. O problema é da tia. Não é, querido? O problema é aquilo que você fala. E o seu filho não entende que aquilo que você está falando faz parte da vida. Ele não tem maturidade para fazer essa distinção. E ele não quer ir no lugar onde você critica o tempo todo. Ele não quer ir no lugar onde você sempre fala mal. Eu sei que eu estou falando uma palavra dura, mas às vezes a gente não percebe que a vida e a morte estão na direção das palavras. Então ele vem, cara fechada, porque lá em casa ele escutou um tipo assim, as pessoas de crente é tudo difícil. E ele cresceu ouvindo isso, no jornal e na mesa do café. Ele senta aqui, ouve a palavra, esse pastor aí, eu não sei não. Hoje ele não estava bem, estava meio nervoso, estava dando bronca. E ele também vem no próximo domingo e fica olhando, acho que não está bem de novo. Vamos esperar para ver o que o meu papai vai falar. Você não precisa inventar história. Posso te ensinar? Eu nunca inventei história para as minhas filhas. Eu nunca cheguei e falei assim, não, as pessoas da igreja são perfeitas, maravilhosas, são anjos sem asa. Não, nunca disse isso. Eu sempre disse, filha, as pessoas são pessoas. E nós fazemos para a glória de Deus. Porque para onde nós vamos? Só Ele tem as palavras de vida eterna. E olha quantas bênçãos Deus já fez nesse lugar na nossa vida. E quantas pessoas boas. Você está brava com uma amiga sua, você está brava com um amigo seu. E quantas pessoas nos amam. Agora, muitas vezes eu tive vontade de sentar e falar assim, meu Deus, aquela irmã. Mas a gente sabe, querido, que isso vai causar o quê? Apostasia. Apostasia. Você não precisa inventar história. Você só precisa falar daquilo que é bom. A questão não é o que você vai parar de falar. E eu vou terminar.
A questão é aquilo que você vai falar no lugar. Essa é a chave. Não é parar de falar no sentido, não, então eu não posso falar nada. Não, você vai reaprender a falar. Então você pode até trazer uma correção. E você vai chamar seu filho e falar assim: filho, você sabe que eu te amo muito. Você sabe que isso não é legal quando você faz. E por que o papai está falando isso para você? Porque o papai vê tanta coisa boa em você. E o papai quer que você cresça tanto. E por que o papai não acha que isso é legal? Porque isso vai trazer problema para a tua vida. Mas a vida é tua. E se acontecer alguma coisa que o papai não gosta, o papai vai estar aqui para sempre com você. Porque chega uma hora que seu filho tem uma idade que você não controla mais. A única coisa que você pode fazer é orientar. Não é? Se a gente pudesse pegar embaixo do braço e falar: não, pai, a gente fazia, mas não pode. Então, Deus está falando comigo. A questão não é só o que você para de falar, a questão é o que você põe no lugar. Chega para tua esposa, ao invés de chamar ela de polícia, chama ela de linda, minha amada, sei lá, dá um nome bom. Ao invés de, mas eu nunca falo que ela é a polícia na frente dela, mas não fala fora, longe dela também. Ao invés de falar que seu casamento é uma prisão, vai se enforcar, hein? Casou, está enforcado. Pensa, olha que horrível essa metáfora. Quem quer casar para ser enforcado? A gente casa para ser feliz, irmão. Meu casamento e minha família é uma bênção na minha vida. Porque a vida e a morte estão no poder das palavras. Porque sua vida vai na direção das suas palavras. Porque suas palavras são como fogo, como veneno, mas também são como fonte, como fruto. E eu quero ser lembrado pelas palavras que dão fruto, que são fonte, e não pelas palavras que são veneno, e não pelas palavras que podem causar incêndio. Aí a gente chega na conclusão final. Suas palavras são água ou gasolina? Tem gente que tem palavra, e ele vai falar isso no texto à noite. Ele vai falar isso no texto à noite quando ele fala de sabedoria. Tem gente que as suas palavras são água, pacificam, acalmam, apagam o incêndio. Tem gente que suas palavras são gasolina. Quando falam, incendeia toda a conversa, a família entra em crise, todo mundo fica irado. Deus nos chamou para ser pacificadores. Você recebe essa palavra na sua vida hoje? Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus com as nossas palavras.